10 verdades que você precisa saber a respeito do Volkswagen Taos. Nesse vídeo aqui, vou te contar algumas coisas que você não pode deixar de saber a respeito do SUV da Volkswagen. Tá preparado? Então, vambora! Solta a vinheta aí, Kio! Se você está preparado para conhecer o que eu vou te falar agora do Taos, vem comigo, deixa um like e também não esquece de se inscrever no canal, viu? Bom, nós chegamos aqui no interior do Taos e vamos falar sobre acabamento. A gente consegue notar as diferenças nos materiais utilizados. O painel ele é predominantemente de plástico, plástico duro, black piano, um plástico aqui prateado, né, imitando um aço escovado, mas brilhante. Esse material que tem um aspecto mais emborrachado e plástico por aqui. A gente realmente tem uma evolução do Taos em relação a ele mesmo. Os materiais são bonitos, os encaixes são muito bons, mas eu confesso que já há uma diferença do painel para o painel de portas. Essa parte superior aqui do painel de portas ela é emborrachada de verdade, e isso traz uma sofisticação, um cuidado muito maior aqui para o interior do SUV da Volkswagen. Volante, ele é revestido em couro com costuras, volante padrão que a gente já está acostumado a ver na linha da Volkswagen. A gente já vê isso aqui em Virtus, em Nivus, em Polo, T-Cross e aqui no Taos. No console central, uma coisa me chama a atenção, freio de estacionamento eletrônico, e isso é muito legal, bem aqui pertinho do botão da partida. Mas faltou, sabe o que? Faltou o auto hold, aquela função que você pressiona aqui o botão e quando você para o veículo, você pode soltar o pé do freio que ele continua parado. E ao acelerar, ele começa a andar. Um freio de estacionamento eletrônico sem um auto hold para mim não faz tanto sentido. Então o Taos acabou pecando justamente nisso. Bancos em couro, banco muito bonito, muito confortável. Textura aqui dos tecidos muito boa. As abas laterais são bem pronunciadas, elas seguram bem o corpo. E eu confesso que eu gostei muito disso. Na dianteira a gente já pode falar, por exemplo, de infotenimento. Vamos lá. Uma coisa que me chamou a atenção é a central multimídia, a VW Play. É a mesma, o mesmo sistema operacional, aquilo que a gente já está acostumado nos outros modelos da Volkswagen, com aquele novo grafismo, né, que veio de um tempo para cá, mas essas faixas pretas aqui em torno, uma tentativa de você aumentar, né, o tamanho da tela, e tem muita parte aqui que não é funcional, isso acaba pesando contra. A usabilidade é a mesma, ela é ágil, a resposta é muito boa, né? Os grafismos são conhecidos, não muda nada. Na parte inferior, carregador de celular sem fio, carregador refrigerado, isso é um bom ponto a se dizer. 2 entradas USB tipo C e uma tomada 12 volts. Legal. Qualidade do áudio é muito boa, então, infotenimento, a nota do Taos é 10. Mas a gente não pode deixar de falar de outros aspectos aqui no interior, como por exemplo, teto panorâmico, que inclusive pode ser aberto, né? Só a cortina ou aqui a parte da frente, né, da dianteira aqui sendo aberta. Eu particularmente gosto muito de teto solar, dá uma sensação muito legal aqui. Criançada gosta muito, então realmente é muito legal. Esse carro evoluiu em acabamento, ele realmente está mais refinado. Essa evolução no interior do Taos é muito legal. Mas já que a gente está falando de interior, vamos falar de um trunfo que o Taos tem, que é espaço interno. Vamos lá atrás? Bom, aí a gente chega ao interior do Taos aqui no banco traseiro. Veja só, o banco dianteiro está regulado para mim. Eu tenho mais de um palmo aqui, um palmo e 3 dedos do meu joelho até o banco dianteiro. Cara, é muita coisa. Eu tenho 1,73 m, não sou exatamente alto, mas tenho espaço aqui, ó, para cruzar minha perna e bem tranquilo por aqui, viu? Bom, vamos lá. O túnel central, ele é bem amplo, né, bem alto aqui. Então o passageiro do centro, ele vai precisar realmente brigar por espaço para as pernas aqui. Se não, olha só a posição que fica. Muito alto, muito desconfortável, né? Por aqui, a gente ainda tem um bom espaço da cabeça para o teto. Eu tenho quase um palmo aberto aqui, então realmente eu vou muito bem. 2 saídas de ar, além das saídas de ar que vem aqui debaixo do banco também, isso tudo ajuda a refrigerar a cabine. 2 tomadas tipo C aqui na traseira e um apoio de braços aqui para quem for
das laterais, caso não haja o quinto passageiro por aqui. E ainda tem até um acesso lá para o porta-malas. Legal, né? Bom, e já que a gente acabou de falar em porta-malas, que negócio é esse? Ah, para fechar tem que ter um... entendi. Ah, tá aqui. Bom, já que a gente acabou de falar de porta-malas, vamos lá checar o porta-malas do Taos? Você vai ver o quanto esse carro é interessante para quem tem família grande. Bom, vamos falar de porta-malas? Para eu abri-lo, eu posso usar a chave ou aqui embaixo. E o que nós temos são 498 litros de capacidade. Uma capacidade realmente muito interessante, tudo bem forradinho, o máximo de formas geométricas aqui para você conseguir utilizar o espaço dele. Triângulo de sinalização aqui no cantinho direito, encaixadinho, não fica aquela coisa solta e nem na tampa como em alguns carros, né, que aí com a vibração pode acabar fazendo barulho. Mas realmente bem interessante essa questão de porta-malas aqui, mostrando realmente essa vocação familiar que o Taos tem. Mas vamos falar de uma coisa importante, vamos falar de desempenho? Vem comigo que eu vou te mostrar. Bom, o conjunto mecânico não tem nada de revolucionário, você já conhece, a gente já conhece. O que eu só não conheço é como abrir essa tampa. Ah, tá aqui. Conjunto mecânico, motor 1.4 turbo, 25,5 kgfm de torque, 150 cavalos. Atrelado a ele, uma transmissão automática de 8 velocidades. Você vê que sobra cofre aqui. Caberia um motor maior tranquilamente. Mas ele é suficiente para mover um carro desse tamanho e desse peso? Bom, vamos andar nele agora, você vai entender. O que a gente pode falar em desempenho é que esse conjunto de motor e câmbio é muito bem afinado. Na última vez que a gente avaliou o Taos, o câmbio era diferente, mas faz tempo também, viu? Na linha 2025-25, o Taos recebeu uma transmissão de 8 velocidades e ela continua aqui. Então, o que a gente pode avaliar no dia a dia é que essa transmissão ela é muito competente. Ela ajuda realmente a levar o carro bem e de uma maneira bem ágil, porque ela passa as marchas rápidas, né? As relações são mais curtinhas, você vai realmente ali vendo o motor desenvolver com mais facilidade. Isso acaba sendo bom, porque a gente está falando de um carro relativamente pesado, uma potência não tão alta assim, né? É uma potência relativamente menor do que o Compass, por exemplo, que é o principal rival em termos de motorização aí, de porte, né? Realmente o que a gente vê é um conjunto muito competente. Muito mesmo. São 155 cavalos, 25,5 kgfm de torque. Realmente é um carro gostoso de dirigir, ele fica bem ágil e você nota que ele sobe a velocidade, sobe o giro sem gritar muito. Realmente mostra a qualidade que a Volkswagen tem em casamento, né, em dirigibilidade também. O desempenho desse carro é um pontaço positivo e sem dúvidas destaca o Taos, mesmo com números inferiores ao Compass, por exemplo. Falando em dirigibilidade, a gente tem muita eletrônica aqui embarcada. O ACC, que realmente é uma função muito idealizada nos Volkswagen, né? Já faz parte dessa arquitetura eletrônica da Volkswagen. Esse carro tem alerta de colisão, ele é bem atento, inclusive, quando você está realmente se aproximando em alguma situação, ele já soa o alarme, já aparece tudo vermelho aqui no centro do painel. Tem alerta de ponto cego, é um carro realmente muito legal em termos de dirigibilidade. Você tem uma boa visão, a suspensão colabora e muito para isso. Você tem suspensão do tipo multilink ali na traseira e o que a gente nota nos Volkswagen recentemente é que eles são muito duros, o que não é o caso do Taos. O Taos é muito equilibrado. Eu passei por algumas ruas assim de asfalto bem ruim, daqueles que transmite, né, solavancos para dentro.
E o Taos saiu muito bem, ele filtrou bem essas irregularidades e ele equilibra muito bem essa questão de dirigibilidade também. Eu particularmente gosto muito da suspensão do Taos, acho que é um dos pontos fortíssimos aqui do Volkswagen. É uma coisa que eu gosto muito para falar de dirigibilidade e para falar de conforto também, apresenta. Como você acabou de ver, a motorização do Taos não é nova, o motor é o mesmo, mas a diferença está na transmissão de 8 marchas. Mas se olharmos para os concorrentes, o Volkswagen ficou para trás. Isso porque o Compass já trouxe uma versão híbrida ao mercado, mas que ficou cara demais e não deu certo. O SUV da Jeep deve ganhar uma versão híbrida leve nos próximos meses. O Corolla Cross já oferece uma versão híbrida para o mercado nacional. Mas e o Taos? Bom, a Volkswagen dormiu no ponto e está acordando muito tarde. E aí, a gente já parte para falar de custo-benefício. O Taos chegou a esta fase de vida a um preço que não é tão ruim, mas também não é tão bom. Na faixa de preço do Volkswagen, dá para levar um Geely EX5. Exatamente, um SUV de entrada, mas com um tamanho maior em todas as dimensões e elétrico. Com 5% a mais do que um Taos Highline, dá para levar um Corolla XRX, o topo de linha, híbrido. Mas se a eletrificação não for sua cara, ainda dá para levar um Corolla Cross XRX, que é o queridinho do segmento, mais em conta que um Taos Highline, considerando aí os preços de tabela de cada um. E falando no queridinho Corolla Cross, nós chegamos para falar do último ponto negativo do modelo da Volkswagen. Ele custa mais que o Toyota, pelo menos na versão topo de linha, e também mais que o Jeep. O Taos vende muito menos. Ele parece esquecido no mercado e a Volkswagen parece meio devagar para tentar reverter a situação desse SUV. A aceitação no mercado é crítica e a Volkswagen precisa rever o destino desse SUV. Caso contrário, vai ser para sempre um carro esquecido, tanto por quem vai comprá-lo 0 km, quanto por quem pensa em comprar um seminovo. Bom, vamos falar de consumo de combustível. O Taos se mostrou um carro bem interessante nisso aqui, viu? No nosso trajeto clássico, que mistura cidade e rodovia, o Taos alcançou a média de 12,9 km por litro. É uma média interessante, vem do porte desse carro, motorização, são números bons e que realmente credenciam esse carro a uma opção racional, uma opção interessante. A gente está falando de um carro grande, um carro relativamente pesado, um carro mais alto, que enfrenta muita resistência do ar. Esse índice particularmente me chama a atenção como um fato muito positivo. A gente sabe que, você está vendo os números aqui, na cidade, segundo o Inmetro, ele chega aí na casa dos 11 por litro. É um número interessante, mas claro, depende da cidade, depende da condição de trânsito. No meu uso, provavelmente ele não alcançaria essa marca. Eu pego muito anda e para. Diante do que eu vi aqui, eu achei o Taos interessante. Provavelmente ele fica um pouquinho distante desse índice do Inmetro, coisa que a gente vê com frequência na vida real, né? Os carros que a gente avalia aqui, a gente sempre compara com o Inmetro, a diferença ela sempre existe. Mas mesmo assim, é uma opção interessante para quem quer um SUV que ofereça bons atributos, prefere, né, ou realmente precisa de um consumo mais interessante. O Taos pode ser uma alternativa se você quer um carro mais econômico. É óbvio que você não vai se destacar tanto quanto um Corolla Cross, que aí já oferece a opção de conjunto híbrido, né? Mas o que a gente chega aqui é realmente interessante. Bom, essas foram 10 verdades que você precisava saber a respeito do Volkswagen Taos. Pontos positivos e pontos negativos. Se você gosta desse formato de vídeos e quer ver mais por aqui, deixa seu like aqui embaixo, ativa também o sininho das notificações depois que você se inscrever aqui embaixo, para você ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui, para que você possa curtir esse tipo de conteúdo. Eu te vejo no próximo vídeo, vou deixar 2 sugestões para você agora, viu?